Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis agora falas claramente e não usa mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isso cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amigos, nesse dia 2, nesta segunda-feira, nós estamos aqui diante do Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 29 a 33. Estamos aí caminhando para a solenidade de Pentecostes. Vivemos agora, ontem, no domingo, a solenidade da Ascensão, e durante esta semana, pós a Ascensão, nós vamos ter aí esses textos, especialmente de São João, nos preparando, para a vinda do Espírito Santo. No texto de hoje, Jesus termina o Evangelho dizendo algo muito importante. Ele diz: no mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Então, Jesus aqui está falando que no mundo nós vamos ter dificuldades, nós vamos ter tribulações. Então, a primeira coisa que a gente precisa guardar no nosso coração desse evangelho é que não existe um mar de rosa. Aquela plaquinha dita assim: pare de sofrer, venha para cá. É evidente que isso é mentira. É evidente que isso não é verdade. Não existe nesse mundo felicidade plena. Ou seja, não existe nesse mundo ausência total de qualquer tipo de problema. Isso é uma falácia. Isso seria até uma afronta ao Evangelho de Cristo. Ora, como pode alguém dizer pare de sofrer, venha para cá, e o Evangelho dizendo no mundo vocês terão sofrimento? É uma contradição. É uma contradição enorme. E veja, Jesus aqui não está dizendo um gênero de parábolas. Não, Jesus aqui não está usando uma metáfora. Não, ele está dizendo que no mundo nós vamos ter tribulações. Tribulações. Então, primeira verdade. Porque veja, irmãos, a verdade, ela nos liberta. A verdade, ela nos liberta. Jesus hoje já quer libertar o nosso coração pela palavra da verdade que ele está dizendo. Olha, nesse mundo vocês vão ter dificuldades. Vão ter dificuldades. Depois, ele diz coragem. Então o Senhor, ele nos avisa, não para nos deixar preocupados, não para nos deixar com medo. Não, muito pelo contrário. Jesus aqui, ele está nos dando uma injeção de ânimo. De ânimo. Ele está dizendo coragem. E essa coragem, eu gostaria de trazer aqui para nós hoje, para a nossa meditação. Muitos irmãos, infelizmente, se prostraram diante das lutas propostas por esse mundo. Simplesmente se prostraram. Meu irmão, minha irmã, levante a sua cabeça. Levante o seu joelho. Talvez o seu joelho esteja vacilante. Talvez você esteja desanimado. Talvez você esteja cabisbaixo. A palavra do Senhor hoje para mim e para você é coragem. Coragem. Levante-se. Lute. Lute. Quantas pessoas já entregaram os pontos? Jesus está dizendo, não é para entregar os pontos. É para lutar até o final. Se a coisa não deu certo ainda, saiba, não chegou o final ainda. Não chegou o final.
É para lutar. Jesus diz, coragem. Mas por que coragem? Porque eu venci o mundo. Isso significa dizer que em Jesus também nós vamos vencer. E aqui tem algo maravilhoso para colocar na nossa meditação de hoje. Nós não lutamos sozinho. Coitado daquele que diante dos problemas desse mundo, que diante dos problemas dessa vida, ele luta sozinho. Você será massacrado, massacrada pelo peso dos problemas dessa vida. O profeta Isaías diz que aqueles que confiam no Senhor, eles revigoram as suas forças. Eles caminham, eles vão para frente sem se cansar. Ora, qual o segredo de não ficar cansado diante de tantos problemas que às vezes abatem a nossa vida? O segredo é permanecer em Jesus e saber que nós não lutamos sozinho. Jesus, certa vez, no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículo 28, ele disse: tomai sobre vós, vinde a mim, todos vós que estáis cansados. Tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele divide o peso com cada um de nós. Ele nos coloca, e é interessante a imagem do jugo, que o jugo faz isso, né? Faz a gente caminhar lado a lado com os mesmos passos de Jesus. E quando a gente olha para o lado, nós vamos ver quem? Nosso Senhor, que está caminhando do nosso lado. Deus caminha conosco. Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Então, meu irmão, minha irmã, nós não lutamos sozinho. Se até agora você está lutando sozinho, e pior, se até agora você está lutando e usando apenas armas humanas, eu sinto te dizer, essa luta ela é desigual. Até digo mais, essa luta ela é injusta para você. Injusta. Porque não dá para lutar simplesmente lutas espirituais, coisas que estão lá no campo sobrenatural, no campo espiritual, porque somos corpo e alma. Não dá para lutar essas lutas simplesmente com armas humanas. É preciso tomar posse das armas do Espírito. São Paulo, ele dá a dica para nós de algumas armas: palavra de Deus, oração, jejum. Ele coloca lá a palavra de Deus como a espada do Espírito, súplicas, orações, os dons que o Senhor nos reveste para benefício nosso e também da comunidade, para a edificação da comunidade. Então o Senhor nos dá muitas armas. Está na hora de nós lutarmos com as armas corretas. Lutarmos com as armas de Deus. Deixar que Deus, Ele vença em nós. A Bíblia está cheia disso. Nós vamos ver vitórias que humanamente seriam impossíveis de serem conquistadas. Os madianitas, os filisteus, os amalecitas. Nós vamos ver ao longo da história bíblica vitórias impressionantes, como aquela, por exemplo, de Eliseu. Eliseu, que estava diante de um exército numeroso, e ele abre os olhos do seu servo para que ele veja também, e ele chega a dizer: os que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com eles. O servo de Eliseu, ele vê carros e cavalos de fogo que lutavam junto com o povo de Deus. Na realidade, Eliseu não precisou fazer nada, porque os sírios foram feridos de cegueira simplesmente pela confusão estabelecida pelo próprio Deus, assim como aquele povo que estava fugindo do Egito. A coluna de nuvem estava lá de dia e a coluna de fogo à noite e protegia o povo de Deus do exército inimigo. Veja, e a palavra lá em Samuel diz: porque a vitória no combate não depende do número daqueles que lutam, mas da força que desce do alto. A vitória na nossa vida não depende só de um esforço humano.
não depende só de lutar com armas humanas, mas o Senhor, Ele quer nos dar as suas armas para que a gente lute com as armas dele, com a coragem, com a couraça da justiça, e a gente possa vencer também, porque estamos lutando com o Senhor. E Ele é o Senhor dos exércitos. E Ele é um Deus que não perde batalhas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.